Olá, sejam bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, apesar de ser de 1959, parece ter uma urgência muito, muito atual. São trechos do livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, do Leonard Ravenhill. É uma obra, assim, intensa, apaixonada, às vezes até meio desconfortável de tão direta, sabe? Sobre vida espiritual, sobre a condição da igreja. É verdade. E não sou só eu que digo, né? O próprio A.W. Tozer, que é uma figura super respeitada e prefaciou o livro, chamou o Ravenhill de um especialista espiritual. Alguém com um olhar clínico, sabe? Para diagnosticar as falhas, o declínio na vitalidade da igreja. Uhum. O livro é quase um raio-x crítico e, ao mesmo tempo, um chamado assim vibrante para o que o Ravenhill entendia como um avivamento de verdade, genuíno, algo que ele já achava crucial naquela época. E a nossa ideia aqui é justamente essa, investigar a fundo esses argumentos. Vamos tentar destilar a essência do pensamento do Ravenhill sobre por que essa renovação profunda na visão dele parece que está sempre adiada, né? Exato. É uma análise que vai refletir o tom do livro. Direto ao ponto e que pode sim confrontar a gente. Pronto. Olha, uma imagem forte que ele usa logo de cara, e que talvez já deu tom, é a da reunião de oração sendo tratada como a Cinderela da igreja moderna. Esquecida, meio menosprezada. Essa analogia da Cinderela é ótima para começar, porque já aponta para um dos pilares da crítica do Ravenhill, o abandono da oração fervorosa, prioritária. Certo. Para ele, a reunião de oração, que, devia ser o coração pulsante da igreja, foi jogada para escanteio. Talvez por não ter o mesmo apelo intelectual ou entretenimento, né, de outras atividades da igreja. Entendi. Vamos, então, abrir esse diagnóstico que o Ravenhill faz. A crítica central que ele traz é essa. Uma igreja que ficou morna, sabe? Autossatisfeita, perigosamente parecida com a igreja de Laodiceia, lá do Apocalipse. Aquela criticada justamente por faltar fervor, por não ser nem fria nem quente. Exatamente isso. E essa mornidão se mostra de várias formas bem claras para ele. A primeira, como você falou, é a falta gritante de oração. O Ravenhill é implacável nisso. Imagino. Ele chega a dizer que um pregador que não passa pelo menos 2 horas por dia em oração não vale um vintém. Pode soar radical, né? Mas mostra o lugar central que a oração tinha para ele. Nossa, 2 horas? É. Ele até cita um escritor antigo, um tal de Berridge, que dizia que todo o declínio espiritual começa com a negligência da oração secreta. Para Ravenhill, orar não era tipo um item na lista de tarefas. Era a respiração da vida espiritual. 2 horas diárias, uau! Isso já estabelece um padrão altíssimo e faz a gente pensar, né? E essa falta de oração parece ligada diretamente a outra crítica forte dele, a pregação sem unção. Ele usa uma imagem bem forte, pregadores sem vida, entregando sermões sem vida a ouvintes sem vida. O que ele queria dizer exatamente com essa unção? É um termo que a gente ouve, mas o que significa na prática para ele? Olha, ele mesmo admite que é algo difícil de definir com palavras, mas que a gente reconhece fácil quando falta, sabe? Para Ravenhill, a unção não tem a ver com ser eloquente ou muito culto, mas com o poder visível do Espírito Santo. Ah, entendi. É como se fosse uma dinamite espiritual, a marca da aprovação e da capacitação de Deus que torna a mensagem viva, transformadora. E o ponto crucial para ele é: essa unção não se aprende num curso, ela se conquista no secreto da oração. Uma pregação sem ela, por mais brilhante que seja intelectualmente, seria espiritualmente inútil. Ou pior, ele dizia que mataria em vez de dar vida. Isso toca num ponto delicado. A tensão que ele via entre o intelectualismo e a espiritualidade. Ele criticava o que via como uma valorização exagerada da mente, da filosofia, até da psicologia, em detrimento da dependência de Deus, da humildade, da busca por essa unção. Justamente. Tem uma frase dele que resume bem isso, né? Que sermões gerados na mente só atingem a mente, mas os gerados no coração atingem o coração.
Parece que ele via a igreja escolhendo saber sobre Deus em vez de conhecer a Deus. Exatamente essa a percepção dele. E essa intelectualidade sem poder espiritual se liga direto a outra crítica, o mundanismo e o comodismo. O Ravenhill usa uma frase cortante. A igreja estava tão envolvida com a terra que se tornou inútil para o céu. Pesado. Muito. Ele via a consagração sendo trocada por competição, a paixão por espalhar o evangelho sendo substituída pela autopromoção. A preocupação exagerada com dinheiro, com métodos humanos, em vez da confiança radical e da oração. Tudo isso entrava na conta. Tinha um apego ao conforto que impedia o que ele chamava de dores de parto espirituais, sabe? Aquele esforço agonizante que é preciso para gerar vida espiritual. E a consequência inevitável desse quadro todo na visão dele: esterilidade espiritual. Ele lamentava as milhares de igrejas que não viam conversões de verdade, a confusão entre só agitação e unção real, entre comoção e um avivamento que transforma mesmo. Sim. Chega ao ponto de dizer que a culpa pelo declínio moral da sociedade caía nos ombros de uma igreja que perdeu seu poder, sua voz profética. É uma acusação de um peso enorme, né? Pesadíssima. O Ravenhill não aliviava, não. Ele traçava uma linha direta. Como estiver a igreja, assim estará o mundo. Se a sociedade estava moralmente perdida, a responsabilidade primeira era de uma igreja que ficou espiritualmente anêmica e irrelevante para as questões mais fundas da vida. É um chamado à responsabilidade que ecoa forte até hoje. Ok, o diagnóstico é sombrio, quase desolador. Mas o Ravenhill não fica só na crítica, né? Ele aponta um caminho de volta, uma solução. Como ele imaginava que esse quadro podia ser revertido? Sim, ele não era só um crítico, era alguém que clamava por uma solução. E a resposta que ecoa o livro todo é um retorno apaixonado, desesperado à oração. Não só colocar mais reuniões de oração no calendário, mas uma oração diferente, fervorosa, profunda, intercessora. Ele fala em agonizar em oração, não só organizar. É uma oração que, segundo ele, toca a eternidade e realmente molda a estatura espiritual da pessoa e da igreja. E ele usa exemplos da história para ilustrar isso, não é? Figuras que viveram esse tipo de oração. O que esses exemplos, tipo Elias ou David Brainerd, mostram sobre o que ele defendia. Exato. Ele busca figuras da Bíblia e da história da igreja para mostrar que esse tipo de oração não é fantasia. É uma realidade que foi vivida. Elias, cuja história no Monte Carmelo é resumida no Novo Testamento com "e orou", é um modelo. Certo. Ele menciona Martin Bulls, George Whitefield e especialmente David Brainerd, um missionário entre indígenas americanos, conhecido pelo diário dele de profunda devoção e angústia em oração. Aliás, o diário do Brainerd teve um impacto enorme em gigantes que vieram depois, como William Carey, o pioneiro das missões modernas, Jonathan Edwards, grande teólogo do primeiro grande despertar, e John Wesley, fundador do metodismo. Que interessante. Para Ravenhill, esses homens não eram super-heróis, eram pessoas comuns que levaram Deus a sério na vida de oração. Eles mostraram uma dimensão de Deus na vida e no ministério, sabe? Travando uma batalha espiritual que, segundo ele, o próprio Satanás teme. Essa centralidade da oração levanta uma questão. Orar buscando o quê, exatamente? Isso nos leva direto para o segundo pilar do Ravenhill. A busca sem parar pela unção, o poder do Espírito Santo. Como se adquire algo assim para ele? Olha, a resposta dele é direta. Com tudo que possuis, adquira a unção. Não é algo que se compra ou se aprende numa sala de aula, entende? É um dom de Deus, mas que, paradoxalmente, a gente conquista buscando fervorosamente em oração e consagração. É o fogo do Espírito que acende o fogo espiritual na vida de alguém e através dela. Ele fala da necessidade de um batismo de fogo, uma capacitação sobrenatural que ele achava absolutamente indispensável para qualquer serviço espiritual que quisesse ter impacto eterno. Sem isso, seria só esforço humano. Oração fervorosa. Busca pela unção. Mas não basta só isso, né? A vida pessoal, o caráter do crente, entra nessa conta de forma crucial para ele. Ele fala muito sobre santidade, não fala? Fundamentalmente.
Santidade e quebrantamento são condições indispensáveis. Ele usa o exemplo forte de Isaías no capítulo 6 do livro, quando Isaías tem aquela visão da santidade tremenda de Deus. A reação na hora é a consciência da própria impureza. Ai de mim! Sim, lembro. Para Ravenhill, essa visão da santidade de Deus é o ponto de partida. E ele enfatiza que Deus age poderosamente através de vasos quebrados. Ele lembra o pão que Jesus partiu para multiplicar, o vaso de alabastro que a mulher quebrou para ungir Jesus. Tem uma beleza e um poder na humildade, na confissão, em reconhecer a própria necessidade. É verdade. Ele cita William Booth, fundador do Exército de Salvação, desafiando os líderes. Experimentem chorar pelos próprios pecados e pelos pecados da nação. E essa ideia de quebrantamento parece ligada a outra muito forte nele, a morte para o ego. Isso soa quase contraintuitivo na nossa cultura atual, tão focada na autoafirmação, né? Totalmente contraintuitivo. Para Ravenhill, a morte para o ego, que inclui a justiça própria, autocompaixão, a busca por reconhecimento, defender a própria imagem, era absolutamente crucial. Ele critica a nossa tendência de batizar nossos pecados com nomes mais suaves, enquanto somos rápidos para apontar a falha dos outros. O quebrantamento verdadeiro envolve essa disposição de se ver como Deus nos vê e de crucificar o eu, para que Cristo possa viver através de nós. E onde a fé entra nisso tudo? Parece óbvio em qualquer discussão cristã, mas ele também critica a falta de uma fé genuína mesmo entre gente da igreja. Sim, ele faz uma distinção muito boa entre só conhecer a palavra de Deus, ter informação bíblica, e conhecer o Deus da palavra, ter um relacionamento vivo, confiante com ele. Entendi a diferença. Ele critica o que via como uma fé superficial, especialmente aquela que, em vez de confiar radicalmente que Deus vai prover, recorria a indiretas e manipulações para levantar fundos, por exemplo. Ah, sim. Ele traz exemplos como George Miller e Hudson Taylor, conhecidos por dependerem só da oração para o sustento dos seus enormes ministérios. O Ravenhill nos confronta com a promessa radical de Jesus: tudo é possível ao que crê, e nos desafia a romper a barreira da nossa própria incredulidade, que muitas vezes limita o que Deus pode fazer. Todo esse quadro, oração agonizante, busca por poder divino, quebrantamento, morte do ego, fé radical, desenha um caminho extremamente exigente. A pergunta que surge é: quem seria capaz de liderar ou catalisar um movimento assim? O Ravenhill descreve um perfil muito específico para esse agente de avivamento, não é? Sim, ele não acha que esse tipo de transformação profunda viria por métodos comuns ou líderes convencionais. Ele evota figuras proféticas, destemidas, na linha de um Elias ou de um João Batista. São homens e mulheres que não têm medo de confrontar o pecado, a acomodação, a apostasia, que é o abandono da fé verdadeira, mesmo que isso signifique enfrentar perseguição, rejeição, impopularidade. São vozes que não buscam o aplauso da multidão, mas a aprovação de Deus. Ele faz aquela distinção cortante: o pregador agrada, o profeta contraria. Essa ideia de profeta contrária realmente bate de frente com muito da nossa cultura hoje, né? Focada em engajamento, aceitação, em não ofender. Exatamente. É uma tensão enorme. O Ravenhill diria que a verdade de Deus muitas vezes é desconfortável e confrontadora por natureza. E esse caminho profético tem um custo altíssimo. Ele dedica um capítulo inteiro, o 15, à ideia de ser marcado como propriedade de Cristo. Essas marcas de Jesus que o apóstolo Paulo fala que tinha no corpo não são estigmas físicos para o Ravenhill, mas a evidência de uma identificação profunda com Cristo na sua morte e ressurreição, uma crucificação por dentro. E o que essas marcas representam na prática? Como elas se manifestam? Elas se tornam visíveis, segundo ele. Se manifestam numa dedicação total, focada, uma coisa faço, como dizia Paulo, numa humildade genuína que não busca os holofotes, na aceitação do sofrimento como parte normal do discipulado radical, num fervor espiritual que não apaga com as dificuldades e, acima de tudo, num amor sacrificial pelas pessoas, mesmo as mais difíceis. Ele chega a usar uma linguagem chocante.
citando Paulo de novo sobre ser considerado lixo do mundo e escória de todos. É difícil até imaginar o que isso significa hoje em dia. É uma linguagem fortíssima, usada lá no capítulo 17. Significa, na interpretação do Ravenhill, uma morte completa para a necessidade de ter boa reputação, para o apego a bens materiais, até mesmo para a defesa dos próprios direitos. Nossa! Estar tão identificado com Cristo e sua missão que a opinião do mundo se torna irrelevante. É uma condição radical de entrega que, segundo ele, caracterizava os primeiros apóstolos e seria necessária de novo para um impacto espiritual que realmente transforme. E tem aquela ideia final sobre o perfil do agente de avivamento, que é poderosa e um pouco assustadora: ser conhecido no inferno. Qual a lógica dele por trás disso? Ele parte daquele episódio lá em Atos 19, onde uns exorcistas judeus tentaram usar o nome de Jesus para expulsar um espírito mau. E o espírito responde: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Lembro dessa passagem. Sido no inferno não é sobre ter poder oculto, mas sobre ter uma autoridade espiritual real, reconhecida até pelas forças espirituais das trevas. E essa autoridade não vem de técnicas ou fórmulas, mas é o resultado direto de uma vida de intimidade com Deus pela oração intensa, de confronto corajoso contra o pecado e as estruturas do mal e de uma identificação profunda com Cristo estar morto para o ego e vivo nele. Isso também está ligado para Ravenhill a um conhecimento profundo do temor do Senhor, da realidade do juízo de Deus e da eternidade, que gera a urgência e a autenticidade da mensagem. Tudo isso realmente converge para um senso de urgência muito forte. Ele conecta diretamente a condição da igreja com o que via como a decadência moral e espiritual do mundo. Sim, aquela frase, como estiver a igreja, assim estará um mundo, é chave. Ele olhava para a sociedade da época dele, e talvez a gente veja paralelos hoje, e apontava para o que chamava de anarquia moral, o amor sem freio aos prazeres, a perda de valores. E colocava a responsabilidade primária não nos políticos ou na cultura, mas numa igreja que tinha perdido seu sal, sua luz, seu poder de transformar. E a metáfora das dores de parto que ele usa? Por que essa imagem tão visceral? Ele usa essa imagem no capítulo 16, comparando o avivamento a um nascimento espiritual. E nascimentos exigem dor, angústia, lágrimas, esforço que persevera. Ele cita o clamor desesperado de Raquel no Antigo Testamento: dá-me filho, senão morrerei. Forte. Com isso, o Ravenhill critica duramente o que ele via como métodos evangelísticos superficiais, focados em números e decisões rápidas, que eliminavam a necessidade de uma convicção profunda de pecado, a contrição, e o processo muitas vezes doloroso, mas necessário, do verdadeiro arrependimento e transformação de vida. Ele ansiava por algo real, profundo, mesmo que custasse caro. Então, na visão dele, a responsabilidade pela demora desse avivamento, desse nascimento espiritual profundo, está majoritariamente com a igreja. A bola está no nosso campo, digamos assim. Segundo Ravenhill, sem dúvida nenhuma, sim. Ele gostava de citar Efésios 3:20, que fala do poder de Deus para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Mas ele sempre fazia questão de completar a frase: conforme o seu poder que opera em nós. Ah, essa parte é crucial. A chave está aí, o que opera em nós. Se esse poder não está operando na gente por falta de oração, de santidade, de entrega, de fé, então a manifestação plena do poder de Deus fica, de certa forma, limitada pela nossa condição. A culpa pela ausência do avivamento não seria de Deus, mas da falta de preparo e disposição da igreja. É um pensamento desconfortável, mas que chama a reflexão mesmo. Mas apesar de toda essa crítica tão forte, dessa análise quase implacável, o Ravenhill mantém alguma esperança. Ele acredita que essa intervenção divina poderosa ainda é possível. Sim, e isso é crucial. Apesar do diagnóstico severo, a base de tudo é a fé de que Deus pode e deseja intervir poderosamente. Ele não seria tão apaixonado na crítica se não acreditasse na possibilidade real de mudança. Faz sentido. Ele usa a imagem poderosa de Ezequiel no Vale de Ossos Secos.
lá no capítulo 5, um cenário de morte e desespero total, como prova de que Deus pode soprar vida onde só existe morte, pode restaurar e reerguer o que parece perdido para sempre. Sim, essa imagem é muito forte. A esperança última está na soberania, na misericórdia e no poder de Deus para levantar profetas, derramar seu espírito e transformar situações humanamente impossíveis, assim como fez no dia de Pentecostes, que marcou o nascimento da igreja. A crítica contundente funciona como um chamado urgente ao arrependimento, para que a igreja se coloque em posição de receber essa intervenção divina. Ok, tentando amarrar tudo isso. O centro do argumento do Ravenhill em Por que Tardo o Pleno Avivamento parece ser este paradoxo doloroso. Uma igreja que se diz espiritual, mas que na prática, segundo ele, abandonou as fontes vitais dessa espiritualidade. Exato. A oração agonizante, a busca desesperada pelo poder divino, a unção, a santidade prática, trocando isso por atividades, estruturas e uma mentalidade mais palatáveis, mais confortáveis, mais mundanas. E essa troca seria a principal razão pela qual a transformação profunda tarda? Exatamente isso. É uma mensagem que coloca um espelho implacável na frente da igreja e pergunta: a gente está realmente vivendo a realidade radical do evangelho que dizemos crer, com todos os seus custos e implicações? Ou nos acomodamos a uma versão mais leve, mais gerenciável, mais espiritualmente impotente? A responsabilidade que ele coloca sobre a igreja é imensa, mas nasce de uma paixão por ver o potencial divino sendo liberado. O que nos deixa, inevitavelmente, com uma questão para a gente pensar. Se a visão do Ravenhill sobre apatia e mornidão espiritual, lá de 1959, ainda parece ecoar ou até descrever desafios atuais, que barreiras persistentes a gente identifica hoje para esse tipo de transformação profunda que ele clamava? Boa pergunta. E, talvez mais importante, o que seria necessário individualmente, como comunidades, para começar a romper essas barreiras, considerando o nosso contexto de hoje? Ou, colocando talvez de outra forma, como encontrar o equilíbrio dinâmico entre a tremenda ênfase do Ravenhill na responsabilidade humana, orar, buscar santidade, se quebrar, agir com fé radical, e a soberania inegável de Deus na concessão de um avivamento. Exato, essa tensão. É uma tensão teológica e prática que o livro expõe de forma visceral e que continua sendo um desafio central para qualquer pessoa ou comunidade que anseia por uma experiência mais profunda com Deus e um impacto mais significativo no mundo. Fica essa reflexão pulsando aí para a gente. É uma tensão teológica e prática que o livro expõe de forma visceral e que continua sendo um desafio central para qualquer pessoa ou comunidade que anseia por uma experiência mais profunda com Deus e um impacto mais significativo no mundo. Fica essa reflexão pulsando aí para a gente.